E esses foram todos os presentes que eu ganhei nesse meu aniversário de 2025, gente. Vocês acreditam? Eu vou falar um pouquinho mais sobre, né? Porque não é necessariamente só sobre ter ganhado tudo isso, sobre presentes, enfim. Ganhei 3 tênis, eu estava muito necessitada. Mas eu vou mostrar um pouquinho e falar, né, com vocês sobre. Bora lá. Então vamos lá. Esses foram todos os presentes que eu ganhei no meu aniversário desse ano, né? Que eu fiz 31 anos, eu fiz agora em dezembro. E sobre os presentes eu estou muito grata. Foram presentes de pessoas próximas, né? Foram presentes de pessoas que esse ano, né, a Bélgica me deu, que foram do trabalho também. Presente do meu marido, e inclusive presente dos meus pais, que mesmo longe, eles tentam, né, ainda, mesmo eu sendo adulta, eles sempre fazem o que eles podem. E eles quiseram, como no ano passado também, mas eles quiseram mandar um dinheiro e pra eu comprar um presente, enfim. A gente sabe que a conversão do real pro euro não é barata. Mas, assim, não é sobre o fato de ganhar um presente, é sobre a sensação, né, de se sentir amada. E quando eu digo presente, não necessariamente precisa ser um presente caro. Presente a gente chama de quando a pessoa lembra da gente. Pra mim isso é um presente, né? De quando a pessoa se faz presente na sua vida, necessariamente. E claro que ganhar algo físico, algo material, lógico que todo mundo gosta. Quem é que não gosta de ganhar um presente, uma lembrancinha, né? Mas esse ano é muito mais do que só ganhar presente, e tem uma mensagem no final que eu quero deixar pra vocês, porque com certeza eu acho que alguém já passou, né, ou tá passando, ou ainda vai passar sobre isso que eu vou falar. Mas primeiro eu vou mostrar meus presentes. Eu não vou falar o nome de todo mundo, né, porque vai que eu esqueço de alguém. Vou falar ali os principais. Então, vou mostrar um pouquinho. E todos os presentes, de fato, eu amei. Inclusive os tênis, eu estava necessitada, gente, porque se vocês verem os meus tênis, só pela misericórdia, mas eu tô muito grata. Bom, essa bolsa maravilhosa da Crocs, gente, linda, apaixonante. E aí você coloca, né, elas me deram também esses negocinhos, esses pins, digamos assim, que você vai colocando. Aí dá pra colocar muito mais, dá pra colocar atrás. E ela é uma gracinha, eu realmente amei. Esse aqui é um chaveirinho que eu comprei, né, eu coloquei aqui de patinha pra lembrar daqui, né. Mas foram as meninas do meu trabalho e eu tô muito grata, não pelo presente em si, mas pelo trabalho, obviamente, né, que Deus preparou pra mim. E pelo carinho, claro, né, porque aqui a gente sabe que não é fácil, né, quando você mora em outro país, tem toda a questão da língua, tem milhares de outras questões. E quando a gente, né, conhece novas pessoas e as pessoas começam assim ter um carinho por você, você tem por elas, é tão gratificante. Então não é só sobre o presente em si, mas pela presença. Então eu fiquei muito feliz. Então elas me deram esse aqui, a bolsinha, e um vale compras de tênis, que uma das meninas, eu comentando, preciso comprar tênis, quero comprar um tênis, tal. Elas me deram um vale compras, né, de uma loja, e eu fui lá e comprei. E aí é um dos tênis, né, que eu queria muito, já até usei, tá sujinho, tá? Que é o Adidas Campus, gente. É lindo esse tênis. Comenta se você gosta desse tênis, já usou, ou se você gosta da Adidas, né? Eu não tenho, assim, preferências por marcas nem nada. Eu gosto mesmo do tênis, e eu até tenho tênis baratinhos, tenho tênis da Shein que eu comprei, inclusive eu vou gravar um vídeo pra mostrar e falar o que eu achei. Mas, assim, questões de marcas, todas essas coisas eu não ligo. Só que, na minha opinião, tênis de marcas, eles normalmente tendem a ser mais resistentes e alguns mais confortáveis. Então, às vezes, você pagar tão baratinho no tênis nem sempre vai ser bom, né? Porém, eu gosto de variedade, gosto de presentes. Às vezes eu gosto de ganhar muitas coisinhas baratinhas, né? Não sei, é coisa minha, mas eu nunca liguei tanto pra essa questão de marca. Claro que eu não vou ser ingênua e falar que eu não tenho vontade de ter coisas de marcas, assim. Eu tenho algumas coisas, mas coisas pequenas, mas também não é minha prioridade. Mas claro que existem coisas que realmente, sim, de fato, são um pouco melhores do que as mais baratinhas. Mas isso não é sobre valor de preço, né? É sobre valor emocional, sentimental. Bom, então esses foram das meninas do meu trabalho.
E aí tem uma questão de aqui dos presentes que eu tinha falado pro meu marido que eu queria ganhar 31 presentes. 31 anos, nada mais justo, né? Só que e eu ia comprar pra mim mesma esses 31 presentes e tudo mais, e não sei o quê, porque o aniversário do ano passado pra mim foi um pouco difícil. Foi o primeiro novamente longe, né, da minha casa, dos meus pais, que eu e meu marido há 3 anos atrás já tinha ido pra fora do país, não aqui na Bélgica, a gente tinha ido pra Inglaterra. Então eu já passei um monte deles, mas o do ano passado foi um pouco mais difícil, digamos assim, por N questões, né? E eu ia fazer 30 anos e na minha cabeça eu não queria fazer 30 anos, porque acho que eu tô na crise dos 30, sabe? E eu tava naquele ano com um mix de muitas coisas, né? Muitas incertezas, muitos medos. E deixar o país, mais uma vez, né? O Brasil, que é o meu país. Eu amo o Brasil. Deixar minha família, eu sou filha única, então o peso, né? De deixar meus pais é um pouquinho maior. Só que é um sonho, sempre foi um sonho desde os meus 15 anos. Sempre sonhei em morar fora do Brasil, né? Nunca pensei na Bélgica, isso é... Já até contei um pouquinho aqui em outro vídeo, mas enfim... Mas era uma decisão que eu tomei, né, junto com o meu marido, e realmente pra mim não fazia mais sentido continuar no Brasil. Eu realmente, assim, depois que você sai a primeira vez, dá um boom na sua cabeça, enfim. Então eu tinha uma certeza que realmente eu queria vir pra Bélgica e morar aqui. Mas quando a gente chega aqui não é fácil, tem toda a questão da documentação. O nosso processo teve alguns probleminhas que eu vou contar num vídeo, ou talvez eu já tenha contado, eu não sei quando exatamente vou postar esse vídeo aqui, mas enfim. Mas assim, num contexto geral, pra não ficar tão longo esse vídeo, foi um ano difícil pra mim por essas N questões, e eu não queria fazer 30 anos, parece bobeira, né, não tem como escolher, mas eu nunca me senti assim, eu nunca, como eu entrei nessa crise e tava em momentos assim de muita ansiedade, eu falava, nossa, mas eu vou fazer 30 anos, eu não queria. E aí eu sonhava, quando eu fizesse 30 anos, em fazer uma festa. Não uma festa grandiosa, mas tem um aniversário, sabe? E naquele ano não teve como. Eu tava longe da minha família. Eu me senti assim, eu gosto muito de falar porque eu ainda fico, mexe um pouquinho comigo. Mas foi difícil. É isso que eu tenho pra dizer. Não é sobre ganhar presentes, porque presente em si, mas é o sentimento, né? Pra mim, 30 anos ia uma nova chave, digamos assim, um novo ciclo. Você sai dos 20 e poucos ali. Então, na minha cabeça, né, eu planejei mil N coisas pra 30 anos e não aconteceu, e tá tudo bem, porque eu sabia que certas coisas não aconteceriam. Mas, assim, foi difícil. Foi um aniversário muito frustrante, triste. Tá longe dos meus pais, tá longe de pessoas próximas da família também, né? De amigos. Embora não tinha tantos amigos assim do Brasil que a gente convivia mais tão junto, né? Mas enfim, foi bem difícil, não foi como eu queria. E financeiramente também nem fazer uma mini viagem ou ir em algum restaurante legal, comer pra comemorar. Não é possível, porque a gente, né, tava ali num processo de documentação, a questão do trabalho muito instável, então foi difícil, foi triste pra mim, tá? Eu não vou prolongar muito porque fica muito longo e eu acho que cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua percepção do que é triste, do que é difícil, né? Mas pra mim foi. Então realmente desse ano de 2025, embora eu gostaria que os meus pais pudessem estar aqui ou estar com eles comemorando, receber um abraço deles, um beijo fisicamente, né? Foi muito mais gratificante. Nos últimos 6 meses, Deus agiu de uma forma tão grandiosa na minha vida que talvez eu fale num outro vídeo, né, mais aprofundado sobre isso. E se você que tá assistindo não acredita em Deus, tá tudo bem, né? É um direito seu, a escolha. Mas em tudo que eu for falar, eu vou falar de Deus, porque pra mim Deus existe, eu acredito em Deus e pra mim faz todo sentido Deus na minha vida. E se você não quer escutar sobre isso, tá tudo bem, se eu não assistir mais o vídeo, tá? Mas realmente, nos últimos 6 meses, assim, a minha vida foi uma transformação pra mim, tanto internamente quanto externamente, né? Foi um ano que começou muito difícil, muito frustrante, cheio de ansiedade, cheio de crises, né? E tá terminando
incrivelmente lindo, feliz, grato e é uma coisa muito boa. Eu fiquei emocionada porque se falassem há 6 meses atrás pra mim tudo que ia acontecer, eu não ia acreditar. E eu tô muito grata, o choro é de gratidão, de felicidade, de emoção. Mas o que eu tenho pra dizer pra você é que independente do momento que você esteja, acredite. E aqui não é sobre religião, quando eu falo Deus. Cada um tem sua religião, tá tudo bem, eu respeito. Mas é sobre o poder da fé, né? Então, eu acreditei em Deus com todas as minhas forças, porque eu sempre acreditei, desde pequenininha, eu sempre acreditei. Mas tem momentos que mexem com o nosso psicológico e às vezes a gente se questiona, mas nunca deixa de acreditar. Mas esse ano, né, há 6, 7 meses atrás, eu entreguei totalmente o controle da minha vida pra Deus. Eu falei, Deus, toma, o controle é seu, faz como você quer, do jeito que você quer e não como eu gostaria. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes o que a gente quer nem é aquilo que Deus quer nos dar e da forma como Ele quer, né? Às vezes a gente também quer tão pequeno e Deus nos dá tão grande. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra você, você tá passando pelo momento de provação, pelo momento da escuridão, saiba que isso vai passar. Tudo passa. Tudo passa. É uma frase que eu sempre levo comigo. E que quando a gente acredita naquilo que a gente quer, que a gente sonha, uma hora acontece. E isso tanto para coisas boas quanto coisas ruins também. Então, você tem que parar para analisar o que você tem pensado, o que você tem desejado, porque a lei da atração é real. Eu acredito de uma forma não tecnicamente como às vezes a gente vê, como é o estudo e tudo mais, mas eu tenho a minha percepção, eu tenho também os meus estudos que eu faço, as minhas pesquisas, não sou uma pessoa totalmente estudiosa nesse quesito, mas algumas coisas fizeram sentido e eu comecei a estudar sobre e realmente eu acredito. Mas como eu disse, eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé e foi isso que transformou, assim, eu tô terminando o ano de 2025 muito, muito, muito grata a Deus e a mim mesma, porque eu não desisti, mesmo nos momentos mais difíceis, foi Deus que me deu forças pra me levantar, me reerguer e tudo mais. Mas eu vou mostrar os presentes, falar um pouquinho rapidinho pra não ficar muito longo. E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui eu vou contar um pouquinho da minha vida, da minha experiência aqui na Bélgica, mas também vou falar um pouquinho sobre outras áreas da vida, inclusive a profissional, inclusive sobre propósito, né? Sobre propósito de vida, que eu acho que eu encontrei meu. E, enfim, vou falar também. E vou falar tudo mais que vocês gostariam de saber, então comenta aqui, né? E comenta também se você acredita em Deus, se Deus já te mostrou que tá ali a todo momento, por mais que às vezes não é visível, mas quem acredita sabe que tá, né? E realmente, assim, pra mim, eu tenho um testemunho desse ano que faz eu vibrar cada vez que eu escuto, mas é tema para outro vídeo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, eu falei pro meu marido que eu queria 31 presentes e ele tinha que me dar, senão eu ia ficar muito triste. Foi muito sincera e a gente tem que ser sincero. Até que ele começou, só que ele não deu conta. E tá tudo bem, né? E eu fiquei um pouquinho frustrada. Eu falei, não precisa mais comprar nada, deixa que eu compro. Mas no fim, né, foram outro mix de coisas, e aí eu resolvi fazer um jantar do meu aniversário, chamar pessoas, então a gente vai gastar, e fim do ano a gente já gasta mais. Eu falei, não precisa mais comprar 31 presentes, mas ele começou. Então, gente, ponto pra ele, porque ele tentou, mas eu não ganhei dele os 31 presentes, porém, no fim de tudo, eu ganhei mais de 31 presentes, né? Então, eu falo, é Deus, era o meu sonho, tipo, é coisa boba, mas, por exemplo, eu vou mostrar os presentinhos e quando eu falava 31 presentes, eu não queria um carro, uma casa,
uma joia da Swarovski, nem sei se é assim que fala, uma joia da Pandora. Eu não queria 5.000 euros, não é quantos, não era esses presentes, né, gente? Podia ser presentinhos de 1 euro, mas tudo bem. Mas no fim, eu ganhei mais de 31 presentes. E assim, é a realização de sonho, porque, tipo, eu falei isso em voz alta e eu desejei e eu consegui. Então foi Deus me abençoando. Então sim, eu acredito em Deus e sim, eu tô muito feliz. E como eu disse, não é só sobre questão material, mas sim emocional. E quem fala que quando ganha presente, ai, nossa, eu não ligo pra presente. Gente, ganhar presente é muito bom. Isso traz uma sensação de amor, de carinho, de acolhimento, sim, para o nosso inconsciente, nosso consciente, para nossa mente. Então, não venha me falar que, eu não ligo. A gente gosta de ganhar presente, mas quando eu digo presente, não são presentes caros que eu ligo. Eu não me importo com o valor, preço de presente. Eu me importo ali, a pessoa, nossa, lembrou, nem que fosse um bombonzinho de 5 cêntimos, de 5 centavos, sei lá, nem existe mais, mas tudo bem. Mas enfim, é isso. Comenta se alguma coisa disso faz sentido pra você, como você pensa sobre isso, né? Mas claro que o maior presente é a gente ter saúde, a gente poder correr atrás do que a gente sonha, ter nossos pais, né? Por mais que eu não tenha do meu lado agora, porque eles moram no Brasil, mas saber que eles estão com vida, com saúde. Então isso é o maior presente, né? E também sobre isso também, né? Deus agiu muito na minha vida. E eu tô muito feliz. E é isso, vamos começar. Eu vou comentar aqui de uns presentinhos que meu marido começou a me dar e depois eu falo. Esse aqui foi um dos. Quem não sabe, eu gosto muito de Harry Potter, eu sou viciada. Tanto que vocês podem ver que as meninas do meu trabalho me deram os pins do Harry Potter. Esse aqui meu marido me deu, são bonequinhos, mas eles são borrachas também, sabe? Aí ele comprou numa lojinha que tem aqui na Bélgica, que é viciante, que se chama Axiom. Não sei se você conhece, mas você vai lá, enfim. Esse aqui, ele me deu, era o meu sonho, ganhar um globo. E ganhar é diferente de comprar, se você não sabe. E eu sempre quis, eu poderia comprar, gente. Ai, gente, é lindo, não é? Era uma sonho ganhar um globo de Natal. E com essa musiquinha, então, e quando eu vi, eu chorei de verdade. Porque, como eu disse, eu poderia ter comprado há muitos anos, mas o ganhar, o sentimento de ganhar algo que você queria muito e como eu falei, o ganhar algo, nem que seja uma carta, que inclusive ele me deu, isso pra mim é significado de sentimento, o que alimenta, né, a minha emoção e tal. Eu ganhei uma carta e sim, está escrito frente e atrás do meu marido, esse foi o primeiro presente que ele me deu. E por que da carta? A gente tá junto há quase 13 anos, né? De casado são 6 anos. E eu sempre fui assim, a moda meio antiga, sabe? Eu gosto de cartinhas, eu gosto de cartões, eu gosto de coisas românticas, né? E muitas coisas assim, coisas como eu disse, momentos assim, sabe? Não necessariamente presente físico, né? Enfim. E eu sempre falava pra ele, nossa, você nem faz uma carta. Eu era muito assim, principalmente em namoro, né? Fazia cartões, fazia surpresa e tal. E ele sempre falava que você nunca fazia. Mas é o jeito dele, tá tudo bem, né? Mas claro que eu, né, queria. Enfim, aí nesse aniversário de 31 anos, ele fez essa carta, eu fiquei muito feliz. Aí ele me deu esses chocolatinhos também, essa caixinha de chocolates. Esses negocinhos aqui, que são aquelas pra colar na espinha, sabe? Eu gosto desses negocinhos, embora eu acho que não faz tanto assim diferença. Esse lip balm de bichinho, eu já tenho um outro. Ele me deu esse. Eu adoro essas coisinhas fofinhas, gente. Essa máscara para a beleza, sim, do Harry Potter. Esses dentinhos de coração, porém a minha cor favorita é dourado, eu acho que ele esqueceu, mas tá tudo bem. Mas são bonitinhos, né? Fofinhos, que vale a intenção, né, gente? Esse perfume, o Fantasy, eu gosto muito, sempre usei no Brasil. Ele é pequenininho, eu amo. Aí essa caixinha com pra maquiagem, tudo, inclusive adorei, tá precisando. E a caixinha eu amei também. E do meu marido foi
foi isso. E, claro, o principal que foi daí, né, o presente no dia 3, que foi o tênis que eu queria muito, o Nike Air branco. Ele comprou esse, com esses penduraquinhos, sei lá como é que fala. Eu achei lindo, e ele é dourado, então eu amo dourado, aí ele lembrou que eu gosto de dourado. Porém, pra usar com esse aqui, eu não sei se eu vou usar todos os dias, porque ele faz barulho quando você anda, ele fica chacoalhando. Então, essa parte aqui talvez eu use como chaveiro na bolsa, mas o tênis em si, apaixonadamente lindo. E eu queria há muito tempo, e no Brasil eu não tinha condição de comprar, eu já tive falsificado, inclusive. Mas aqui também ainda não tinha tido condições de comprar, embora que seja muito mais acessível. Enfim, esses foram os presentes do meu marido. Aí, eu ganhei presente dos meus pais, como eu falei. Eles quiseram me mandar dinheiro, mas eu falei que não precisava, mas eles quiseram. Enfim, eu sou muito grata, né? Eles sempre fazem o que podem, sempre fazem esforço. E aí eles me mandaram e eu comprei um tênis que eu também queria. Esse aqui, que é o Nike Dunk. Ai, gente, é lindo também esse tênis, né? E como eu disse, eu estava necessitada de tênis, então aproveitei e comprei tênis mesmo. Lindíssimo esse. Então, 3 tênis eu ganhei. Aí, esse aqui eu ganhei de uma amiga, que é o Fuck, eu nem sei como que fala direito, mas é um Fuck Pop, que é aqueles bonequinhos, né? Pra gente deixar assim a decoração, inclusive depois eu vou montar um cantinho. E eu não tinha, embora eu tenha algumas coisas do Harry Potter, esses bonequinhos eu ainda não tinha. E olha que coisa mais linda. Ai, gente, coisa mais fofinha, mais fofinha. E sim, gente, eu tenho 31 anos e eu vou ter a minha eterna criança viva, porque se a gente deixa a nossa criança interna morrer, a gente para de sonhar, a gente para de viver, para de muitas coisas. Então sim, eu gosto e tá tudo bem. E eu sei que tem muitas pessoas de plantão que falam, ai, mas não amadureceu. Gente, eu amadureci, eu tenho muitas responsabilidades. Mas eu acho que gostar de algumas coisas, né, de criança e tudo mais, tá tudo bem, né? E isso nos alimenta a alma. E é isso. E ela me deu um perfume árabe. Meu primeiro perfume árabe, gente, é esse Yara, muito cheiroso. É o primeiro, depois eu quero comprar outros. Faz tempo que eu quero comprar, mas vou sempre deixando. Então, o primeiro, olha, muito bonito essa embalagem, né? Amei. Aí, esse aqui é um vale compras da Kiko, que eu ganhei de uma outra amiga, né? Então, esses aqui foram, né, das pessoas que vieram jantar aqui em casa. Eu fiz uma feijoada. Eu não, minha amiga que me deu aqueles presentes, inclusive, fez uma feijoada. Ai, maravilhosa. Ela cozinha muito bem, gente. Aí eu preparei ali, pedi um bolinho, foi muito simples, mas chamei as pessoas que, né, mais próxima aqui na Bélgica e que se tornaram amigos, através dessa amiga, inclusive, e outros, enfim. Mas foi muito especial, foi muito gostoso, foi muito legal. E aí uma das amigas me deu um vale compras daqui, que ela falou, não sabia o que comprar. Então é mais fácil, você escolhe. E eu ainda tenho que ir lá, eu fui, mas estava lotada a loja, e aí eu vou ir lá escolher. Inclusive eu estou precisando de algumas coisas. E esses aqui foram eu mesma que comprei, embora o meu presente pra mim mesma, eu ia comprar outra coisa, mas ainda não comprei. Mas aí tava com a promoção de Black Friday, compre 3, ganhe 3. Aí eu comprei, são meus primeiros gloss da Kiko. Então eu comprei esse 21, esse 45, esse 17, esse aqui que é um lançamento novo na cor 5, que nem tirei o plastiquinho, que ele tem um espelhinho aqui, que ele dá aumenta um pouquinho os lápis, sabe? Aí comprei um lápis 22, esse batom que eu amei. Não sei se a qualidade tá ficando boa no vídeo, tá, gente? Porque tá meio longe. Mas é um batomzinho na cor 6. Gente, maravilhoso esse batom. E aí eu ganhei de brinde essas... Ai, pra passar sombra, sabe? Esqueci o nome disso. Pincelzinho, mas não é pincel. Aí esses foram presentes de mim pra mim mesma. E do meu marido também, né? Porque ele também que paga. Esse aqui foi de uma outra amiga, né? Que veio no jantar. Esse kit aqui, da L'Occitane. Ai, gente, não sei nem falar. Ai, eu adorei, porque vem com a bolsinha também, né? Necessaire. E aí vem, né? O kitzinho assim. Eu ainda nem usei, só usei algum dos glosses, porque eu queria gravar o vídeo e eu tava demorando.
Aí vem tudo isso, gente, olha isso. Nunca usei nada dessa marca aqui, né? Que inclusive eu sempre via, assim, quando eu trabalhei em limpeza, né? Sempre via em algumas casas, principalmente na Inglaterra, sempre tinha vontade de ter. Aí esse aqui foi de uma outra amiga minha, uma amiga que também me ajudou muito, tem me ajudado muito. É um kit da Rituais, é uma marca aqui bem famosinha, eu não tinha nada deles ainda. Vou testar também. E um dessa da The Ordinary, não sei como falar. Também nunca tinha usado, eu tava querendo comprar faz tempo, mas ainda não tinha comprado. Gente, tudo eu amei. Aí esse aqui foi de uma outra, né, amiga, um casal. Ela me deu um cartão lindo. Aí tem, né, uma escrita e tudo mais. E ela falou que não sabia o que comprar, então pra ajudar, no fim ela me deu, né, junto com o cartão, um valor em dinheiro, né, em espécie. Não vou falar valores, né, gente, porque acho que isso não importa. E mesmo que ela não tivesse nada dado dinheiro, mas só cartão, pra mim eu já estaria muito feliz. Como eu disse, eu gosto de ganhar cartão, gosto de ganhar até bilhetinho, sabe? Qualquer coisa. E esse aqui, gente, foi um kit, assim, é uma colega também, uma amiga, e que também, né, foi através de uma outra amiga minha que eu conheci aqui na Bélgica. E, gente, isso aqui é interessante porque, assim, ela me conhece bem no sentido disso aqui. São coisas místicas, né? Por quê? Porque, pra quem não sabe, eu tenho formações, né, em terapias energéticas. Eu estava atendendo no começo do ano passado, mas aí como eu comecei no outro trabalho aqui, fixo e tudo mais, e veio N coisas pra eu resolver, pra eu fazer, então eu dei uma parada, tava atendendo realmente só quem eu conhecia, eu parei de divulgar e tudo, né, meu Instagram também não postei mais nada, mas agora pro próximo ano eu quero voltar, e porque assim, é uma coisa que tá no meu propósito de vida e faz toda a diferença, e é uma coisa que inclusive também tem me ajudado a me conectar mais com Deus e tem me ajudado a me conectar mais comigo mesmo. Então, enfim, ela me deu o chaveirinho que lembra a Kira. Ai, gente, muito fofinho. Aí esse aqui, né, que é pras mãos. Ai, e é de Natal. Esse aqui, que daí é o cheirinho, né, ele é de baunilha, é difusorzinho, né. Um sabonetinho de lavanda, inclusive lavanda vocês sabem que é ótimo, muito terapêutico, acalmante. Aí uma velinha de baunilha, eu amo. Gente, esse aqui, lindíssimo, que é da Árvore da Vida, que daí é os brincos, né, o colar, vem dois, apaixonante. E esse aqui, que é baralho de cartas com mensagens do universo, né. Gente, esse aqui eu apaixonei. Porque, quem sabe, eu ainda não sei jogar tarô. Eu gosto muito de tarô, né? Já paguei pra jogarem pra mim e fez todo sentido pra mim, eu acredito no que as cartas dizem, né? E eu tenho um oráculo dos anjos que também dá umas mensagens assim e mexe muito comigo e eu gosto e eu uso nos meus atendimentos. Mas esse aqui eu amei também, amei todos os presentes, mas, gente, coisas místicas eu gosto muito, porque pra mim fazem sentido, né? Enfim, mas eu amei e eu vou tirar uma mensagem pra vocês aqui no final do vídeo. Esses foram todos os meus presentes. Eu acredito que eu não esqueci nenhum. Ai, eu comprei um presente pra mim mesma também, que foi o meu bolo de aniversário. Ai, maravilhoso, ficou lindo o bolo. Uma gracinha, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Lindo, lindo, lindo. Mas é isso, sabe? Completar 31 anos não é fácil. Porque eu não estava preparada para essa fase dos 30, mas confesso que esse ano de 2025 eu tô muito feliz, muito grata, muito realizada e eu sei que Deus ainda vai me proporcionar grandes coisas, mas claro que a vida não é um mar de rosas, tem seus obstáculos, mas eu tô firme e forte para seguir eles, passar por eles, né? E na confiança de que sempre o amanhã pode ser melhor, né? Mas eu estou muito feliz e grata. Eu queria realmente compartilhar e dizer que talvez você não ganhe todos esses presentes, né, físicos, mas talvez o seu maior presente seja ainda acreditar em você mesmo, seja você ter vida, seja você ter saúde, né? Porque nem sempre o presente é coisas físicas, é o dinheiro, é bem material,
Presente é poder acordar mais um dia, saber que você tem a liberdade, você tem escolhas e saber que você pode ser melhor a cada dia para você mesmo, não só pelos outros, mas por você principalmente. E o que eu quero dizer é que pare para olhar mais para você e não para os outros. Pare para olhar mais para sua vida e não para a vida do coleguinha, não para a vida do vizinho, não para a vida da amiga, do primo, porque nenhuma vida vai ser igual a outra. E ninguém vai saber o que você está passando naquele momento. Claro, se você não contar, mas mesmo que você conte, a pessoa não vai saber exatamente como é ser para você aquele momento, como é que você tá reagindo àquilo. Então, hoje, para alguém que possa ver e falar, nossa, eu também queria ganhar tudo isso, nossa, eu nunca ganhei tanto isso, mas não se compare, porque eu também já passei por muitas coisas, mas eu também acho que não tem necessidade de ficar indo a fundo, porque ninguém vai sentir o que eu senti, assim como ninguém vai sentir o que você sente. As pessoas vão julgar de qualquer forma, as pessoas vão te crucificar de qualquer forma, independente, né, do que você faça, do que você fale. Mas uma coisa certa, acredite em você. E se você acredita em Deus, se apegue mais a Deus. Faça coisas que você tem vontade, e dependente do que os outros vão falar ou fazer. E é isso, sabe, que eu queria dizer. Então, olhe mais para sua vida. Veja tudo o que você já conquistou ou que você tem conquistado, seja sair ali de uma dependência, seja conseguir comprar uma blusinha nova que seja 5 reais, 10 reais, enfim, né, 1 euro, 5 euros, enfim, seja acordar mais um dia, saber que você pode caminhar porque você tem suas pernas, você tem pés, saber que você pode comer porque você tem a sua boca saudável. Eu sei que é muito clichê falar essas coisas, mas que você pode escutar, pode ver a beleza dessa vida, porque existem pessoas hoje, nesse momento, que talvez queria poder estar andando, talvez queria poder estar escutando melhor, ou escutar de fato, né? Queria poder enxergar como é que tá o dia hoje, enxergar uma cena bonita na TV, ou uma pessoa que gostaria de comer de tudo, mas não pode, ou uma pessoa que gostaria de poder ir trabalhar, mas, né, tem limitações físicas. Então, olhe para sua vida, deixe de olhar para o outro pelo que o outro está conquistando, que ele já conquistou, se ele é rico, se ele é milionário. Não, riqueza nem sempre é dinheiro. E eu não sou hipócrita em dizer que, lógico que eu sonho em ser rica, milionária, isso é de todo ser humano que, né, nunca teve tantas condições financeiras, mas hoje, por isso que eu falo, depois desses 6 meses, 8 meses, eu tenho enxergado a vida muito mais diferente. Embora eu reclame ainda, claro, e tem coisas que às vezes eu já tenho e parece que não tá bom, eu quero mais, isso é normal do ser humano. Nós aqui nessa terra vamos continuar sendo egoístas ainda, porém, quando a gente passa a ver mais a nossa vida, a enxergar ao nosso redor, tudo melhora, tudo se transforma. Então olhe mais para sua vida e seja mais grato. Grato porque você tem água para beber, grato porque você tem energia para tomar um banho quentinho quando tá aquele friozão. Grato por você poder andar na rua, porque você tem suas pernas, por poder comer. Então, assim, são coisas bobas, mas a gente não é grato por isso. São coisas tão óbvias, mas a gente não é grato. Por quê? Porque a gente fica querendo ter um carro que não pode ter ainda. Fica querendo ter milhões na conta. Talvez um dia tenha, mas e se não tiver? Você nunca vai estar feliz. Então você precisa olhar hoje, o agora. Essa é a mensagem que eu queria passar, porque do fundo do meu coração, por muitos momentos eu só olhava do outro, eu não olhava o meu, eu não olhava tudo que eu já vivi, tudo que eu já conquistei. E tem pessoas que nunca viveu o que eu vivi e nunca vai viver. Sejam elas coisas boas ou coisas ruins. Mas porque talvez não olhe primeiro para sua vida, fica só se espelhando no outro, fica só olhando o outro. Porque às vezes a sua vida tá bem melhor do que quem tem muito dinheiro. Porque, como eu disse, dinheiro não é tudo na vida. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais, tá muito longo o vídeo. E se alguma coisa fez sentido pra você, comenta aqui. Se você gosta de assuntos também sobre isso, sobre mentalidade, sobre sentimentos, comenta aqui também. Eu gosto muito, eu sou muito faladeira. Sei lá se é faladeira que fala, nem sei.
Enfim, mas esse é o meu jeitinho. Mas eu também falo umas coisas. Enfim, não vou falar. Eu sou de Sagitário. Quem conhece um pouquinho de signo vai saber. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que de alguma forma te ajude ou te faça repensar alguma coisa ou pensar melhor, né? E eu desejo pra você um final de ano incrível, que 2026 seja ainda melhor, independente do que você passou, do que você tenha passado, esteja passando, né? Não desacredite da vida, não desacredite de você. Todo recomeço é mais uma chance. Então, se você precisa recomeçar, recomece, independente do que seja, né, questões emocionais, relacionamento, seja no trabalho, enfim. Não tenha medo de ir atrás do que você quer, do que você sonha. Não tenha medo de ser você. Pare de ficar pensando no que o outro vai falar de você, de como você reage, igual, postar fotos no Instagram eu posto muito, mas eu tinha parado porque, os outros ficam com as brincadeirinhas, quer ser blogueirinha, não sei o que, gente. Eu me cobrava muito, ainda cobro um pouquinho, né, pela opinião alheia, mas isso não vai mudar minha vida, entendeu? Eu vou deixar de ser feliz por causa da opinião do outro, não. A partir do momento que eu não prejudique o outro, tá tudo bem, eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que eu quero. Então é isso, desejo felicidade, um beijo de luz, até o próximo vídeo e curte pra me ajudar. E se você gosta desse tipo de conteúdo motivacional também, comenta aqui, quem sabe eu venho mais. E antes de finalizar o vídeo, vamos para a carta do universo. São 54 cartas. Bom, para todos que estão assistindo, inclusive para mim, não vou aceitar essa carta. Universo, o que você tem a nos dizer? Qual a mensagem para o encerramento desse vídeo? Qual a mensagem para mim e para quem está assistindo? Vamos ver. A carta que saiu mostra para vocês. Eu não vou escolher não, é o universo que vai escolher por nós. Universo, Deus, enfim. Gente, é grande as cartas, tá? Qual a carta? 2. Vou aceitar. Saiu 2. Vocês viram que caiu. Não foi eu que escolhi. Eu vou ler e depois eu deixo mais próximo aqui. Um capítulo da sua vida está chegando ao fim. Tenha certeza de que coisas maravilhosas estão à sua espera no próximo capítulo. Deixe para trás tudo aquilo que está fora do seu controle e siga em frente. Há mais coisas lindas à frente do que aquelas que você está deixando para trás. Gente, eu conto, vocês contam. Essa mensagem fez sentido com tudo que eu falei até agora ou não? Não, eu tô impactada. Não. E vou ler a próxima, você. A jornada pode não ter sido das mais tranquilas ou agradáveis ultimamente, mas tudo está se encaixando agora. Sua paciência, força e perseverança serão recompensadas em breve. A espera está quase acabando. Aguente firme. Eu tô chocada. E vocês? Ó, as mensagens, tá? E vocês viram que eu não escolhi, eu deixei cair, e é assim que eu faço quando eu quero alguma mensagem pra mim. Enfim, essa mensagem fez sentido pra você? Comenta aqui. E daqui a um tempo volta nesse vídeo se você tá assistindo hoje e comenta se talvez fez sentido no futuro essa mensagem pra você. É isso, gente. Como eu disse, eu sou apaixonada por isso também, e, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de melhor pra você. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.